Ontem nós tivemos no Brasil a maior manifestação, segundo o Instituto Datafolha, desde as diretas já. Aliás, o Instituto diz que foi até maior do que a manifestação das diretas já. Segundo eles contabilizaram, em torno de 500 mil pessoas só na Avenida Paulista e em todas as capitais desse país, as pessoas foram para a rua para se manifestar. E a indagação que se vem, eu sei que as pessoas nos partidos estão tentando entender esse fenômeno. E todos os partidos, já desde aquela manifestação em junho de 2013, já não conseguia saber o que estava acontecendo. Foram pegos meio que de surpresa, e os acontecimentos foram sendo atropelados, e essa própria casa e também a casa co-irmã foi pega de surpresa. É certo que alguns projetos que estavam indo num certo rumo, de repente tomaram outro, atropelado pelas ruas. Essa foi a história. De lá para cá, houveram outras manifestações, e o que se sente é que o governo passou a tratá-las como se fossem manifestações estimuladas por partidos de oposição. Tanto que apelidaram os manifestantes de coxinhas e meio que desdenhando, ora chamando essas manifestantes de reacionários, ora tratando com desdém essas pessoas. Dessa vez não. Achei sensata, conversava agora há pouco com a senadora Ana Amélia, sensata a posição do governo de respeitar e falar respeitosamente a respeito das manifestações, porque definitivamente está muito claro, a não ser que não se queira ver. Essa foi uma manifestação do povo brasileiro, da nação brasileira, que foram para as ruas demonstrar seu descontentamento, e eu dizia já na outra, não com todos, com toda a classe política. Essa é uma manifestação em que as pessoas foram para a rua protestar, por exemplo, contra o PIB brasileiro de menos 3,8%, protestar pelo fato de nós sermos o único país dos BRICS que estamos nessa posição. Até a Rússia, que está em tremenda dificuldade, ela teve uma queda só de 1%, mas a Índia cresceu 7,5%, a China 6,3%, e nós estamos aqui. As pessoas, na verdade, foram para as ruas para protestar, por exemplo, contra o fechamento de 100 mil lojas no Brasil, e com o desemprego e com o fechamento de mais de 400 mil vagas nesse setor. As pessoas foram protestar, por exemplo, contra o fechamento de mais de 70 empresas do setor sucroalcooleiro, mais de 70 usinas. Foram protestar contra os mais de 400 mil imóveis fechados só em São Paulo. Foram protestar contra as mais de 1.000 agências de automóveis fechadas. Isso foi com que as pessoas foram protestar. Agora, não há que se dizer, eu vi várias pessoas, em que pese a nota do governo, eu vi várias pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, dizendo que essa manifestação é uma manifestação golpista, e lamento muito que o novo líder do governo aqui no Senado, ontem no exterior, deu uma declaração numa entrevista dizendo que há um golpe em curso e que era uma manifestação golpista. Não é verdade. Não tem golpe, a população não está querendo dar golpe. A população está querendo menos corrupção, um rumo para a economia. A gente via nas faixas de ontem os mais variados tons de protesto. E dava para tirar dali o que as pessoas estão querendo. Elas estão querendo que o Brasil tome um rumo. A gente sente que não tem apesar em que pese ter alguns lá pelo meio das manifestações, tem gente pedindo até a volta da ditadura. Tem. No meio de 7 milhões de pessoas que foram para as ruas protestar, tem todo tipo de manifestação. Mas o que se via ontem era uma manifestação linda, uma coisa de encher os olhos de qualquer democrata. Era o que eu tenho dito aqui.
a democracia em ebulição. O povo nas ruas, ordeiro, sem nenhum incidente, uma coisa realmente de deixar qualquer brasileiro muito feliz com o comportamento do seu povo. Agora, o que se pergunta é, por que esse governo conseguiu entrar para a história como o governo que conseguiu a maior manifestação? Porque nunca na história do Brasil um governo tinha conseguido uma unanimidade dessa. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Com certeza, essa tem que ser a reflexão que o governo tem que fazer. Por que chegou isso? O Partido dos Trabalhadores tem que fazer essa reflexão. Por que se chegou a esse ponto? E não tem mais como dizer que é o PSDB, ou é qualquer outro partido, ou o PPS, ou é a oposição que insuflaram essas pessoas a ir para a rua. É verdade, até convidamos. A oposição convidou as pessoas para ir para a rua. Mas quem se meteu a subir em palanque não teve boa recolhida, não teve boa acolhida pelas pessoas, porque as pessoas foram para a rua para fazer valer a sua vontade. Ali só cabia povo. Até mesmo pessoas de boa representatividade, pessoas que têm uma grande imagem no país, quando foram se falar nos palanques, foram vaiados. É o povo, na sua essência, nas ruas. E o governo do PT conseguiu entrar para a história como o governo que conseguiu juntar a nação brasileira contra eles. Não dá para dizer, como eu vi um dos líderes do Partido dos Trabalhadores dizer que essa era uma manifestação dos derrotados. Não. Essa é uma manifestação até dos derrotados, mas não da eleição passada. É uma eleição dos derrotados, dos que estão sendo derrotados por essa economia que está arrebentando com o povo brasileiro. Mas não vi qualquer revanchismo político ali. As pessoas não estavam protestando, não estavam gritando Aécio ou Marina ou qualquer outro nome. As pessoas estavam querendo, era mudança, aquele sentimento de mudança, de pedir. Agora, e por que elas foram? Essa que é a grande pergunta. Eu tenho dito aqui, elas foram para a rua por causa da expectativa frustrada. Por causa do produto que compraram e não receberam. E esse produto foi muito bem vendido. Foi vendido por marqueteiros, pelos dois melhores marqueteiros desse país. Primeiro, pelo Duda Mendonça. Segundo, pelo João Santana. Pintaram, e o presidente Lula, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é vender. Mesmo agora em dificuldade, ele consegue, com sua retórica, arrastar multidões com o seu discurso. E ele vendeu isso para o Brasil, vendeu o Eldorado. E as pessoas se acostumaram com aquela ideia de que a coisa ia bem. E, de repente, não foi bem aquilo. Foi vendido acabar com a corrupção e melhorar a vida da gente. Eu tenho dito aqui, eu não tenho vocação para apedrejador, não tenho vocação para apontar o dedo. Mas o que o ex-presidente Lula fez a vida inteira foi dividir esse país num discurso de nós e eles. Do pobre contra o rico, do negro contra o branco, do pobre contra as elites. E as pessoas acreditavam que ele tinha uma péssima relação com as elites mesmo. Mas não era verdade. Não era verdade. Em público, ele sempre enxotou as elites, em público, o PT sempre enxotou as elites. Mas ficou provado que, no privado, os chamou para a alcova. Essa foi a grande realidade. E aqui faço justiça a alguns petistas, porque tem que fazer. Ele não é porque está na frente dele, não. Mas eis aqui na presidência da casa, nesse momento, um petista que nunca saiu do programa do PT. Mesmo agora no ajuste fiscal, quando o governo precisava aprovar algumas emendas aqui, o senador Paulo Paim subiu naquela tribuna ali e disse: eu não posso ir contra a minha história. Eu não vou contra o que eu sempre preguei. Manteve a coerência, e eu não tenho dúvida que se ele passasse em qualquer manifestação daquela de domingo, não seria vaiado e, aliás, seria até muito bem recebido. Sabe por quê? Por causa do respeito, por causa da coerência. Respeito que ele tem, inclusive, com os adversários, faz o bom debate aqui, mas sem desrespeitar ninguém. Agora, eu tenho que pontuar isso aqui.
porque todas essas mazelas têm sido, eu não sei quem planeja isso lá no Planalto, mas acontece uma coisa aqui, vem e tenta jogar para cima da oposição. Essa oposição é tão pequena que ela não tem, além da tribuna, que ela não tem muito o que fazer. E se ela pudesse arrastar aquelas multidões que foram para as ruas domingo, e mais os que estão mobilizados na internet, com certeza estaria no poder há muito tempo. Porque aquele poder de levar essa força espontânea que foram para as ruas, nenhum partido no Brasil tem. Até porque os partidos estão todos enfraquecidos. Então, é uma reflexão para o Partido dos Trabalhadores e para o governo fazer. Será que, ao marcar, por exemplo, uma manifestação de apoio, uma manifestação de desagravo, não está acirrando mais ainda contra o povo? Porque aquilo ali não são coxinhas, aquilo ali não é PSDB, aquilo ali não é oposição, aquilo é o povo brasileiro. Então, não seria, talvez, o fato do governo, ao invés de contrapor, se dobrar e chamar e dizer, aonde é que eu estou errando? Será que não é o fato de engrossar o coro também com essa multidão? Me faz lembrar uma passagem bíblica, que certa vez chegaram, tinha os discípulos e mais não sei quem, e uma manifestação lá, e chegaram para um dos romanos que comandava o povo de Israel na época, e falou, olha, tem umas pessoas protestando aí, dizendo que são representantes do Deus vivo. Aí o comandante romano disse, faz o seguinte, se eles estão falando que está em nome de Deus, não mexe com eles, não. Porque se não for representante de Deus, isso aí vai se acabar rapidinho. E se for, nós vamos brigar contra Deus? Então, talvez seja a reflexão do PT fazer. Se isso aí for uma coisa de coxinha, se isso aí for um bando de reacionários, isso vai acabar logo. Mas e se for o povo? E se for o Brasil? E se não for só essa gentalha que está pensando que é? Essa é a grande reflexão que tem que se fazer. Porque, na verdade, essas pessoas estavam ali e elas deram recados. Eu não sou oposição, eu não sou situação nem oposição, eu sou contra a corrupção, eu vi isso numa placa. Não sou oposição nem sou situação, eu sou contra a corrupção. Eles estavam passando recados mais variados, uns contra a corrupção, mas todos num grande sentido. E talvez no mesmo rumo que o governo queira e que nós todos queremos. Todas aquelas pessoas estavam lutando ali por um Brasil melhor. Pessoas com seus filhos, pessoas empurrando cadeira de rodas, foram para ruas espontaneamente. E não dá para dizer, olha, partido nenhum, eu repito aqui, partido nenhum tem aquela força. Eram as pessoas nas estações de metrô, nos ônibus, a pé, de bicicleta, parecia o hino do Grêmio, senadora Ana Amélia. Até a pé nós iremos. Essa era a característica foi a característica dessa manifestação. Uma coisa maravilhosa de se ver. E pelo menos dessa vez eu senti que o governo mandou uma nota respeitosa. Mas a gente sabe que é uma nota gestada por maqueteiros. Uma nota de quem se assusta com essa manifestação. A nota de quem se assusta, mas de quem não se convence. Essa é a grande preocupação. Porque, mesmo diante disso, a gente parece que vê uma fenda nos olhos do governo. Eu não tenho dúvida que todos os discursos hoje vai ser no sentido de eu justificar isso, aquilo, de dizer que fulano foi vaiado ou Beltrano foi vaiado. Mas a saída não é essa. A saída não é essa. A saída é a gente buscar um grande entendimento para sair. E eu não sei se isso é mais possível com a presidente Dilma. Eu não sei se é. Eu penso que a gente já tem que pensar num governo de coalizão, numa outra saída, porque nós já tivemos N oportunidades. As pessoas já deram N oportunidades. Da última vez, deu menos números e vieram comemorar aqui que perderam só de 6-1. Teve N oportunidades de mudar de rumo, mas não, continua na mesma direção e com os mesmos argumentos. E não adianta negar o óbvio, porque o que nós temos aqui é uma grande quebra de confiança. Ontem eu vi alguém dizendo justamente,
Olha, mas também o partido fulano também roubou. E aí vinham os cartazes. Eu não tenho bandidos de estimação. São recados duros. Recados duros, tipo assim, olha, para mim tudo bem, vocês podem prender quem for, eu não tenho bandidos de estimação. Eu quero um outro Brasil. O recado das urnas, ou das ruas ontem foi duro. Ninguém capitalizou com essa manifestação. Agora, todos têm que prestar atenção nesse recado. Todos têm que prestar atenção no que eles estavam dizendo. E quando eu vejo que os heróis brasileiros passam a ser a Polícia Federal, os juízes e os promotores, é sinal vermelho e com sinal sonoro ainda para toda a classe política. É preocupante o recado que veio das ruas ontem. E eu me preocupo se essa casa e a Casa Coirmã não entenderem esse recado. Eu penso que chegou a hora do ex-presidente, que é uma liderança grande ainda nesse país, sair do confronto e começar a ouvir a voz rouca das ruas. Ontem, diversas fazendas no Rio Grande do Sul foram invadidas. No meu estado, uma grande empresa, semana passada, foi invadida e houve quebradeira. Uma empresa em Goiás, de televisão, foi invadida. E, pasme, a presidente Dilma foi para os meios de comunicação dizer que era um absurdo ter sido pichado a sede da ONU. Nós precisamos separar urgentemente governo de partido, porque as ações da presidente não podem ser, em que pese o emocional estar presente, mas não pode ser nesse momento de usar os instrumentos do Estado para tentar salvar o Partido dos Trabalhadores. Precisa separar. Chegou um momento que nós chegamos a sugerir aqui que a Dilma pudesse ser o Itamar dela mesma. Que pudesse fazer uma coalizão aqui, ela deixa o PT para lá, deixa o PT resolver seus problemas e possa fazer aqui uma grande coalizão. Não, não teve conversa. E não há. A gente sente que não há essa vontade de conversar. Então, eu temo em dizer que chegou ao fim. E o que se dizia é como se fosse nos jogos de computador. Game over. Findou-se, acabou. E nós precisamos, nesse momento, construir uma saída e pensar. É o Temer que vai assumir? Que seja o Temer. Mas precisamos começar diferente. Começar de uma outra forma. Que não seja essa dualidade, brasileiros contra brasileiros, e cedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada. Penso, senador Medeiros, que a democracia é isso. Dentro do clima amistoso, respeitoso, principalmente, debatermos ideias e opiniões diferenciadas. Entretanto, eu acho que agora nós estamos diante de um fato que vai muito além das ideias. Eu estou aqui prestando muita atenção no pronunciamento de Vossa Excelência, me preparando também para falar na sequência sobre o mesmo assunto. E me preparando por quê? Porque acho e concordo com Vossa Excelência quando diz que o momento é delicado. Então, as palavras, mais do que nunca, têm que ser medidas, e muito bem medidas. Mas eu vejo Vossa Excelência falando da tribuna, aliás, nada mais faz do que repetir aquilo que nós ouvimos o dia inteiro ontem pelos meios de comunicação, que foi um verdadeiro Big Brother ao vivo, o dia inteiro. Eu ouvi muito ontem, Vossa Excelência hoje, a presidente não teve capacidade de dirigir o país. Não foi capaz de unir a nação. Não está sendo capaz de enfrentar a crise econômica, portanto, tem que sair. Quem fica em seu lugar? O vice-presidente? Teremos um parlamentarismo? Mas eu não ouvi, e olha que prestei atenção, senador, Vossa Excelência, em momento nenhum, apontar as verdadeiras razões, ou se é que elas existem, tanto não existem que não estão apontadas em lugar nenhum, capaz de tirar uma presidente eleita democrática e livremente
pela população brasileira. Nós temos, antes de tudo, senador, uma Constituição a zelar, um Estado de Direito pelo qual nós temos que prezar. E falar que um presidente tem que sair porque está sendo incapaz, na minha opinião, nada mais é do que expressar uma tendência a golpe. Então, Vossa Excelência poderia usar uma parte do vosso pronunciamento para falar quais os crimes cometidos pela presidente Dilma. As representações, elas tiveram o primeiro aditivo, o segundo aditivo, terceira mudança, quarta mudança, senador Paim. Todas as representações que tramitam na Câmara. E, afinal de contas, as questões apontadas, se fossem aplicadas, atingiriam os governadores de todos os estados brasileiros. Uma prova cabal que não é razão jurídica legal para afastar a presidente. Então, senador, eu quero dizer que me preocupa muito, mas me preocupa muito alguns se arvorarem, mesmo sabendo que estão descumprindo a lei maior do país, de já apontar a saída. A última vez que isso aconteceu no país, a gente passou 21 anos sob ditadura militar. Então, eu concordo com Vossa Excelência no seguinte: nós precisamos dialogar, encontrar juntos a saída, mas em momento nenhum eu vejo que a saída passa pelo rompimento com o Estado democrático de direito. E me preocupa muito o fato de que isso parece que vem crescendo muito, não no seio da população, mas crescendo muito em alguns meios importantes desse país. Obrigado, senador Medeiros. Eu que agradeço a parte, senadora Vanessa Graziotin. E, senadora, na verdade, sobeja já. Todo impeachment, em todo lugar, ele precisa de um tripé. Precisa de uma base legal, de uma base política, de um apoio político e precisa das ruas. O da presidente Dilma já até está sobejando, porque aqui no Brasil a gente nunca espera. Aqui no Brasil eu digo que precisa de 4. Precisa da base legal, do apoio político, das ruas e da Globo. A presidente Dilma conseguiu já isso também. Agora, com relação à questão da base legal para o impeachment, senador, e é óbvio que Vossa Excelência tem toda razão em defender, porque Vossa Excelência é da base e tem sido um dos baluartes na defesa da presidente aqui na tribuna, não era de se esperar outra defesa. Agora, nós temos que ter o seguinte entendimento: ou nós fechamos a Corte, o Tribunal de Contas da União, ou então nós temos que começar a prestar atenção nas suas decisões. Foi por unanimidade que o Tribunal de Contas da União chegou à conclusão de que houve crime de responsabilidade. E não dá para dizer que essa decisão foi derrotada em 3 folhas no relatório do senador Assi Gugas. Nós temos tido Vossa Excelência sabe que eu não costumo fazer isso, pedir vários à parte na sequência, mas Vossa Excelência sabia que, quando a Comissão Mista de Orçamento foi debater o assunto, lá estavam o advogado-geral da União e o relator da matéria, do ministro do Tribunal de Contas, que se retirou. Não ficou para o debate. O Tribunal de Contas é um órgão de assessoramento do Parlamento brasileiro, que é quem efetivamente julga. Pois então, nobre senador, a presidente da comissão é a senadora Rose de Freitas. Abriu a sessão com a presença dos dois, para os dois, lá, senadora pois então, apresentar a sua defesa, pois Ele fez um discurso político e se retirou, deixando o assessor para debater com os parlamentares. O ministro... Que foi um desrespeito imenso. Desculpa, peço desculpa, acho que a senadora pode seguir o relator. Me desculpe, mas é que a discussão aqui... E quem vota não são eles, somos nós, senador. Exatamente. Senador, com a palavra, senador Lindbergh, muita me honra com a parte esse quase potiguar. Muito obrigado, senador Medeiros. Primeiro, a gente tem que entender de forma mais ampla o que aconteceu no dia de ontem. Sem dúvida, foram grandes manifestações. Agora, eu acho, senador Medeiros, que ficou claro ali é um repúdio ao sistema político como um todo. Nós sabemos que teve um ataque a nós, ao governo da presidenta Dilma, mas como justificar senadores como Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin serem vaiados numa manifestação como essa? Então, a gente tem que ir mais a fundo na análise daquele processo. E a questão jurídica, Vossa Excelência falou da decisão do TCU. Você sabe que a decisão do TCU é sobre 2014.
sobre pedaladas em 2014. O que está no pedido do impeachment é 2015. O Tribunal de Contas da União nem examinou ainda. Então, a base é muito frágil. Concretamente, a base do pedido do impeachment não se sustenta, porque é muito claro o artigo 86 da Constituição, que fala o seguinte: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções no seu mandato. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando acolheu, disse: olha, 2014 não pode entrar. Então, nós estamos tratando de pedaladas de 2015. O TCU nem analisou, o Congresso não analisou, e Vossas Excelências querem sustentar o afastamento da presidente com essas bases frágeis. Então, é por isso que dizemos que é golpe, porque tem que ser respeitada a nossa Constituição. Infelizmente, os senhores não estão levando isso à frente. Por fim, tem uma contradição. Eu vejo crescer aqui no Parlamento esse movimento pelo impeachment, mas vejo por muita gente que quer justamente abafar as investigações, que querem parar a Lava Jato. A gente sabe da relação de proximidade, sim, do vice-presidente Michel Temer com o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Temer assumir a presidência, é esse grupo assumir a presidência da República. É esse PMDB. E vale dizer que vai com um programa, uma ponte para o futuro. Para mim é o programa do golpe, eu vou falar sobre isso aí mais tarde. Mas é um programa extremamente antipovo, com retirada de direitos. Então, eu quero chamar a atenção do povo brasileiro. O que significa esse golpe? Essa tentativa de afastar a presidenta Dilma e assumir Michel Temer e o PMDB com esse programa antipovo. Com a palavra o senador, cedo a parte ao senador Ataídes. Senador José Medeiros, cheguei aqui para fazer o meu registro e comecei a ouvir Vossa Excelência. Quero parabenizar pelo seu discurso, como sempre, muito proativo, com muitas informações. E aqui agora eu percebo uma parte dos senadores, das senadoras e do senador Lindbergh, aonde eles tentam rebater tudo que Vossa Excelência colocou nessa tribuna até então. Senador Medeiros, eu entendo perfeitamente os senadores e senadoras que ainda estão aqui nesse parlamento a defender a abelha rainha, chamado Lula. São verdadeiros zangões. São verdadeiros zangões. Eu não sei como, senador Medeiros, alguém ainda tem a coragem e a petulância de falar em golpe, que a oposição está montando um golpe. Golpe é que esse punhado de ladrão fez com o país, roubou o país, destruiu a nossa economia, destruiu a moral do nosso povo, fez com que o nosso povo perdesse a esperança. Isso sim é golpe. Isso sim é golpe. 6 milhões de brasileiros ontem, de criança a senhores e senhoras de 80 anos de idade, com cara pintada, que deixou os seus lares e foram às ruas. Será que isso é golpe, senador Medeiros? Presidente Paim? Será que esses 6 milhões de brasileiros que tiveram ontem às ruas foram para dar golpe? Não. Foram pedir, pelo amor de Deus, que alguém faça alguma coisa neste país, que alguém salve esta nação. É isso que eles foram fazer. E esses 6 milhões que foram às ruas ontem, eles foram exatamente para tirar, eles foram às ruas para tirar esse bando de ladrão do poder e botar nas ruas ou na cadeia. Então alguém ter coragem, como o senador Lindbergh, que nessas últimas semanas tem
culpado a oposição, tem instigado a oposição. Hoje aqui, na sua parte, ele então refere-se ao senador Aécio Neves e o Alckmin. É a única coisa que eles podem pegar. O senador Lindenberg, ele está desequilibrado. Eu já disse, ele está desequilibrado. Ele está dando os últimos suspiros, porque ele sabe que se a abelha rainha for presa... Desequilibrado é Vossa Excelência. Desequilibrado. Se a abelha rainha for presa, ele também vai. Ele também vai, não sei como é que ainda não foi. E está aqui, batendo de frente com a oposição. Ele, pelo menos, teria que respeitar. As 2 semanas passadas, senador Lindenberg, eu permaneci aqui calado, ouvindo Vossa Excelência falar barbaridades ali na frente. Eu estou com a palavra, me permite. Vendo Vossa Excelência falar barbaridades. Eu concordo que Vossa Excelência tem que proteger a abelha rainha. Eu não discordo de Vossa Excelência. Mas peço que Vossa Excelência respeite a oposição, respeite as pessoas. Principalmente o senador Aécio, a quem você tinha muita admiração há poucos dias atrás, o governador Alckmin, que é um cidadão. Belíssima história. Então, só para encerrar, senador Medeiros, quero lhe parabenizar mais uma vez e dizer o seguinte: Vossa Excelência não se intimida, eu sei disso. Vossa Excelência, aqui nessa casa foi um acontecimento extraordinário. Então vamos ouvir os zangões, mas não vamos baixar a cabeça, porque nós estamos corretos, nós estamos com a verdade, e a verdade ela é soberana, a honestidade é soberana, e ela vai vencer. Muito obrigado. Senador Ataídes, Vossa Excelência é desqualificado demais para eu debater com Vossa Excelência nesses termos aqui. Quero dizer que simplesmente eu vou ignorar o posicionamento do senhor. Não ignora, não. Vem para o debate. Vossa Excelência é fraco, desequilibrado, desqualificado. Eu não vou polemizar com Vossa Excelência. Eu vou esperar aqui e debater com o Luiz, com o outro. Vossa Excelência é um trambiqueiro, isso sim. Era um cara pintada que hoje passou a ser um cara lavada. Você é um cara... E eu tenho qualificação, eu tenho história. Sou um empresário bem-sucedido que dou milhões de emprego, companheiro. Senador Medeiros, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Mas só para finalizar, senhor presidente, já agradeço a sua paciência. E eu, quando falava sobre o TCU, e concedeu a parte para a senadora Vanessa Graziotin, mas sobre a base legal, senadora Vanessa, eu não tenho dúvida que sobeja, porque eu falava do TCU, mas nós temos toda essa parte da Petrobras que nós não temos como negar, porque não dá para dizer simplesmente, olha, a presidente Dilma é honesta e por isso o seu governo não cometeu crime. E aí tem que se diferenciar o CPF do CNPJ. São 2 coisas distintas. A grande beneficiária de toda o que a Operação Lava Jato está apurando é o governo da presidente Dilma e, em tese, em última instância, ela que é a presidente da República. Então, tudo isso que aconteceu está aí sobejamente provado que foi para a sua campanha. Está aí o João Santana, que era o seu marqueteiro, tem a delação do senador Delcídio, já está carreando aí para os autos a do Marcelo Odebrecht e tantos outros. Então, essa base legal, senadora Vanessa Graziotin, com certeza está sobejando já. E não temos como dizer que esse dinheiro todo foi para enriquecer esse ou aquele do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho dúvida que o Vacari fazia aquelas arrecadação que não era para ele, isso era para o partido e para o projeto do partido. Me lembro quando o Luiz Antônio Pagus estava saindo do DENIT, que ele deu uma entrevista e mesmo depois na CPI, ele disse que era procurado pelo Vacari justamente para ver a relação de empresas que prestavam serviço ao governo, para que essas empresas fossem visitadas. Agora nós estamos sabendo, todos esses empreiteiros estão vindo dizer que, na verdade, era um achaque, era uma espécie de extorsão. Então, a base legal tem de sobra, a base das ruas também tem, a base política, e agora falta o quarto tripé, que no caso do Brasil um adendo que sempre tem que ter em mente, precisa ter o apoio da Globo, que agora está tendo também. Agora, o que a gente pede e espera é que possa ser esse debate democrático, que não seja
que seja uma discussão jurídica e política, e não uma discussão usando o exército de Stedley, usando essas pessoas que nem sempre têm uma avaliação mais apurada para fazer quebradeira e causar distúrbio no Brasil. Espero que o PT possa sair, a gente sabe, o próprio PT com certeza sabe disso, de que o ciclo terminou, mas que possa sair pela porta da frente e não pela parte de trás da história desse país. Muito obrigado, senhor presidente.